Olá, meu nome é Gustavo Pereira da Silva e hoje eu vou apresentar a defesa do meu artigo intitulado como Colonialismo e Identidade, a reconstrução pós-colonial brasileira no século XX, à luz de Frantz Fanon. Introduzindo o assunto, o colonialismo ele não foi apenas um processo de exploração econômica e territorial. Ele deixou marcas profundas que moldaram a sociedade brasileira, sobretudo a identidade da população negra. Mesmo após a abolição da escravatura do século XIX, né, mais precisamente em 1888, a promessa daquela liberdade plena nunca se concretizou. O que vimos foi a transformação da exclusão em novas formas de desigualdade social, racismo institucional e marginalização cultural. Durante décadas, essa realidade ela foi mascarada pelo mito da democracia racial e por um discurso que afirmávamos que havia uma harmonia, né, fruto da miscigenação, quando na prática a população negra continuava excluída. É nesse ponto que eu trago o Frantz Fanon, que se torna fundamental para trazer esse diálogo sobre marcas do colonialismo. Ele mostra que não se restringe apenas à ocupação de territórios, mas ele se instala também no simbólico, no psicológico e no cotidiano. E a sua obra abre caminhos para essa reflexão sobre o Brasil do século XX, sobre os desafios de reconstruir uma identidade negra com bases realmente descolonizadoras. Os objetivos que eu trago nessa pesquisa teve três eixos principais. O primeiro é refletir como a herança colonial estruturou os mecanismos de exclusão e violência da população negra no Brasil, analisar o Brasil do século XX a partir dessa perspectiva fanoniana e investigar os possíveis caminhos para a reconstrução de uma identidade negra, né, com bases plurais e emancipadoras. O referencial teórico que eu utilizei, né, como base desse artigo, o estudo vai dialogar com os pensadores brasileiros que tratam sobre essa temática, né. E o Frantz Fanon, né, ele vai trazer a violência como um fundamento do colonialismo e a descolonização como uma forma de ruptura radical. Se apoiando nesse pensamento de Fanon, os teóricos que eu trago dentro dessa perspectiva do Brasil é a Lélia Gonzalez, que desmascara o mito da democracia racial e revela, né, como ele se sustenta e como ele dá essas bases, excludentes. E aí vem Florestan Fernandes, que mostrou como a abolição não entregou os negros na sociedade, mas manteve eles na marginalização. Abdias do Nascimento, né, que denuncia o genocídio negro brasileiro e aponta a autonomia política como o caminho dessa libertação, e o Kabengele Munanga, que destaca a identidade negra como uma construção plural atravessada por história, cultura e memória. E também eu trago o médico, né, cientista e Juliano Moreira, que ele foi o pioneiro contra o racismo científico e desmontou teses de inferioridade racial ainda fluentes no início do século XX, né. E ele era um psiquiatra também, né. E pensar que esses autores foram fundamental para compreender as continuidades coloniais e desafios da construção da identidade negra brasileira. O primeiro capítulo, né, que se intitula Violência como Fundamento do Colonialismo, eu trago como a colonização se sustentou pela violência. Não foi apenas um recurso de dominação, mas o próprio, eixo da relação entre o colonizador e o colonizado, né. O livro que eu utilizo como base desse pensamento é Os Condenados da Terra, né, do Fanon, e ele já traz uma citação pra gente, ele é muito voraz, né. Ele diz que o colonialismo não é uma máquina de pensar, não é um corpo dotado de razão, é a violência no estado de natureza. E essa violência, ela vai além de uso de armas, ela se traduzia na desumanização do colonizado, que era visto como incapaz de raciocinar, reduzindo ele a uma condição de animal, né. E no Brasil, essa
essa abolição de escravatura, né, não rompeu esse padrão que o Fanon denuncia. A violência ela persistiu nas estruturas sociais, nas instituições, né, o racismo ele continuou moldando a vida da população negra, né. E eu trago Abdias para refletir, como o país construiu um modelo de dominação que misturava a exploração com a dissimulação ideológica. E essa dissimulação, deu origem ao mito da democracia racial, que tentou suavizar, né, negar a violência histórica que os negros sofriam, né. E essa democracia e esse mito vem da obra de Gilberto Freire, né, que é Casa Grande e Senzala, que apresentou a miscigenação como elemento positivo de integração social, né. Apesar da obra dele reconhecer, né, a contribuição cultural que os negros, os indígenas tiveram, acabou reforçando uma ideia inexistente, né, que inviabilizava as marcas da opressão dos negros, né. E compreender essa violência como fundamento, da descolonização ajuda a perceber que, o racismo, não é acidental, mas ele é estrutural, ele está preso nas entranhas do nosso país. No capítulo 2, eu vou tratar que a colonização, né, ela foi sustentada pela violência, né, e por isso que eu falo que há rupturas e desafios, né, esse é o título do segundo capítulo, né. E para atingir essa descolonização, para Fanon, exige uma ruptura radical, que não se trata de reformas que se dá de forma superficial, mas sim uma transformação profunda da sociedade e da sua subjetividade, né. E ele cita, né, que a descolonização, ela nunca passa despercebida. Ela atinge o ser, modifica fundamentalmente o ser e transforma, telespectadores esmagados pela, inessencialidade dos atores privilegiados da história, né. E pensando no Brasil, a abolição não trouxe essa ruptura, né. E aí eu trago para o debate o Florestan Fernandes, né, que entende que a população negra foi lançada na liberdade sem condições de integração nenhuma, sem acesso à educação, terra e trabalho digno, e permaneceu na margem da sociedade, né. E junto com ele, a Lélia Gonzalez chama atenção para o fato que o mito da democracia racial serviu para culpar os próprios negros da sua exclusão, que essa lógica inverte a responsabilidade, em vez de reconhecer as estruturas racistas, transferiu toda a responsabilidade, e o peso para o próprio negro da sua marginalização, né. Então, pensando nisso, a descolonização nesse sentido não pode ser vista apenas como uma mudança política ou jurídica. Ela exige, desconstruir valores da branquitude que continuam a operar como norma, né, e reconstruir, uma forma de ser e estar no mundo. Trata de um de um processo que é radical, né, que envolve luta por memória e identidade e protagonismo. E no terceiro e último capítulo, né, que eu intitulei ele do período, eh, pós-colonial e identidade brasileira, né, o período pós-colonial e identidade brasileira, eh, ali eu abordo que o século XX foi marcado por disputas, assim, ferrenhas, né, em torno da identidade negra. No começo do século, ainda prevaleciam teorias racistas, né. Nina Rodrigues, que, associava a mestiçagem à degeneração, e João Batista Lacerda, que chegou a afirmar em um congresso internacional, que aconteceu em 1911, que a população negra desapareceria, do Brasil em poucas gerações, né, que são, teorias eugenistas, né. E, por outro lado, como resistência, surgiu voz como a do Juliano Moreira, né, que foi um psiquiatra, médico negro que combateu o racismo científico, mostrando que não existe inferioridade racial, né, que, essa degeneração, né, trazida pelo seu, colega e professor, nada tinha a ver com, essa ideia que era essa ideia racial, né. Eh e, novamente, trazendo um Munanga, né, ele demonstra
que a identidade negra, ela é múltipla, não pode ser reduzida a estereótipos, né. Então é isso que nesse terceiro capítulo eu vou abordando, né. E eu trago também, né, nunca esquecendo que o Fanon ele é a base de pensamento desse artigo, eu trago a outra obra dele, que é A Pele Negra, Máscaras Brancas, né, que é uma obra mais visceral, que lembra que o colonizado vive dividido em 2 mundos, né, que o colonizado é inferiorizado, mas não convencido da sua inferioridade, né, ele é dominado, mas não domesticado. E essa afirmação mostra que mesmo diante da exclusão, a resistência ela nunca deixou de existir, né. E o Abdias também chamou a atenção para um racismo institucional que prende os negros num ciclo de exclusão, seja de acesso à moradia, à educação e emprego. Ao mesmo tempo que ele defendeu que somente a ação política autônoma poderia romper esse ciclo, né, fazendo esse diálogo com Fanon, né, no sentido dos 2 ver essas estruturas presentes, né. Sendo assim, a identidade negra do brasileira foi sendo construída em meio de tensões. Um lado, né, uns projetos de apagamento, por outro, a luta constante por reconhecimento e dignidade. Concluindo, essa pesquisa revelou, 3 eixos centrais da experiência negra do Brasil pós-colonial, de violência, exclusão e opressão, mas também mostrou a resistência que sempre teve como a força vital, né. Descolonizar não significa rejeitar os valores coloniais somente, mas reconstruir, memórias, afirmar um protagonismo que o negro é capaz de redesenhar a sociedade, né, mais que um processo histórico, mais uma luta política e existencial que continua viva até os dias de hoje. E para concluir, né, eu afirmo que a reconstrução da identidade negra do Brasil não apenas é uma tarefa acadêmica, mas sim é sobretudo um projeto histórico de libertação que tem que ser feito dia a dia, ok? Muito obrigado pela atenção e acredito que não é um tema, simples de ser tratado, né, foi muita eu digo que eu fui pretensioso ao tratar esse tema, eh, e eu reconheço todas as lacunas que existem, né, dentro dessa temática no meu artigo, e também reconheço que, o tempo, né, que a gente tem aqui disponível para fazer essa defesa também é curto, se tratando de um tema tão amplo, né, e tão urgente que nós tratamos ao longo dessa defesa. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos e um ótimo dia.